E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Bem, essa é uma aula um pouco diferente das demais. Será apresentado um método infalível para passar em cálculo. Não é apenas um método comum, é o método que eu uso, é o método que eu consegui me livrar de cálculo na universidade. Eu passei em cálculo 1 e cálculo 2, atualmente estou cursando cálculo 3 e eu estou aplicando essa técnica e eu posso dizer que ela é altamente funcional. De início eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal, porque assim vocês me motivam a produzir conteúdos como esse. Vamos começar com a introdução simples. De início, apresentarei por que os alunos sentem tanta dificuldade em cálculo, depois apresentarei o método, dividido em dois passos, o passo 1 e o passo 2, e depois farei uma breve conclusão. Aqui vocês podem ver um meme muito famoso, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, no cálculo 3 todos estão mortos. Mas isso difere da realidade. A realidade é bem diferente e eu posso afirmar que é bem animadora. Muita gente consegue, apesar de todas as dificuldades. Por que os alunos sentem tanta dificuldade? O primeiro motivo é a base fraca. Qual base? A base do ensino fundamental e médio. Nós sabemos a situação da educação em nosso país. O número de analfabetos funcionais é imenso e muitos concluem o ensino médio sem nem mesmo saber matemática básica. O segundo motivo é a falta de afinidade, seja a falta de afinidade com matemática, porque eu vejo corriqueiramente alguns alunos que entram para a engenharia, mas não gostam de matemática, e isso pode ser algo bastante complicado a longo prazo, pois a engenharia é uma ciência exata, tem muita aplicação matemática, tem muita aplicação física, que também envolve a matemática, tem também química. Então, se você não tiver afinidade com esse tipo de matéria, você consequentemente sentirá dificuldades no decorrer do curso. O segundo motivo é a falta de afinidade com o professor. Em algumas instituições, os professores, em vez de ajudar, fazem atrapalhar. Isso mesmo, os professores, em vez de ajudar, acabam tornando a vida do estudante um pouco mais difícil. Eu já tive um professor que se gabava da quantidade de alunos que ele reprovava. Certa vez, uma turma de 40 alunos, apenas 15 conseguiram passar direto na matéria. Turmas de cálculo de 80 pessoas, no final só passavam apenas 30. E infelizmente, essa é a realidade em diversas universidades pelo país. E tem também aquela velha falta de afinidade com a disciplina. A disciplina de cálculo, apesar dela ser um pouco complicada, ela é bastante mecânica. Ou seja, apenas com um pouco de treino você consegue desenvolvê-la bem. E por último, é algo que parte diretamente do estudante, ou seja, eles deixam para estudar na última hora, e isso é uma faca de dois gumes, porque você começa a procrastinar, você acumula conteúdo, e no final você tem tanto conteúdo para estudar que você não dá conta. Sem mais delongas, vamos ao método. Bom, eu disse que tinha dividido em duas partes, essa é a parte 1. Na primeira parte nós vamos buscar conteúdo do livro base, depois nós iremos buscar vídeos no YouTube. E o terceiro, nós vamos selecionar exercícios do livro e por último nós vamos fazê-los diariamente, ou seja, vamos estudar todo dia. Vejam que aqui eu excluí basicamente o professor e o monitor, ou seja, eu estou te ensinando a ser um autodidata, estudar por si só e não estar dependendo de ninguém para acumular seu conhecimento. Bom, você vai buscar conteúdos no livro base. Eu vou dar como exemplo a disciplina de cálculo 1. O livro base é esse aqui, George B. Thomas. Muitas universidades pelo país utilizam ele como o livro base da disciplina. Você vai basicamente no livro de cálculo do Thomas, vai aqui nos sumários e vai buscar os conteúdos que cairão em sua prova. Na minha primeira prova de cálculo, caiu esse segundo tópico aqui, limites e continuidade. Minha prova foi do 2.1 ao 2.6, ou seja, foram mais ou menos umas 50 páginas de conteúdo. Foi apenas o conteúdo de limite, conteúdo básico. Depois de buscar os conteúdos no livro base, nós temos que buscar vídeos no YouTube sobre esse conteúdo. Cálculo 1 eu gosto bastante dessa playlist aqui do professor Ferreira. O Engenheiro Funcional nos próximos meses trará algumas aulas de cálculo 1. Por enquanto eu aconselho estudarem pelo professor Ferreira. Tem um professor Brings aqui que também é muito bom. Mas como eu usei essa playlist aqui, eu posso afirmar com clareza que ela é uma playlist excelente. Vejam que já buscamos conteúdo no livro base, já pesquisamos no YouTube e agora eu estou entendendo que vocês já assistiram os vídeos. Por último, nós iremos selecionar os exercícios do livro. Eu comentei que minha primeira prova foi do 2.1 ao 2.6, ou seja, teve muitos exercícios. Vocês não conseguiriam fazer todos eles antes da prova. Então eu aconselho buscar exercícios dos tópicos de tópicos.
Vejam essa imagem aqui do livro do Thomas. Veja que ela é subdividida em subtópicos. Aqui nessa imagem podemos ver o cálculo de limites e usando as regras do limite. Como vocês podem ver, tem muitos exercícios, então nós iremos pegar apenas alguns. Eu aconselho pegar umas 4 questões por tópico. Depois de juntar todas essas questões, nós iremos pegar no mínimo 90 questões ao todo. Sim, mas você disse que são muitas questões, 90 não é muito? Calma. Agora nós vamos para a quarta parte do vídeo, que é fazer exercícios diariamente. Vamos pegar esses 90 exercícios e vamos dividi-los em 30 dias. Ou seja, serão 30 dias de estudo de cálculo. Nós iremos fazer basicamente 3 exercícios por dia. Tomando como base que você levará aproximadamente 5 minutos para cada, serão apenas 15 minutos por dia. Veja que eu não inseri o tempo dos vídeos do YouTube, mas eu vou levar em consideração que ele estará aqui dentro desses 15 minutos, pois às vezes você consegue resolver um exercício em apenas 2 ou então 3 minutos. Agora vamos para a parte 2. Na parte 2 você já estudou todo o conteúdo, já fez todos os exercícios e agora vem o pulo do gato. Ou seja, você já fez 90 questões do livro, mas você não sabe como será a prova. Então eu aconselho você fazer as provas antigas uma semana antes pelo menos. Sim, mas onde é que eu encontro essas provas antigas? Na minha universidade eu encontro elas na Xerox. Ou seja, alguns professores, bondosos até, deixam na Xerox as provas antigas. Às vezes eles montam um PDF e colocam no site da disciplina. Enfim, tem diversas formas. Até na internet você consegue encontrar provas antigas de sua universidade. E a quarta e última dica é dormir bem antes da prova. Eu sei que falar isso para um estudante de exatas é praticamente uma piada. Concluindo aqui o vídeo, nós vemos que cálculo não é difícil. Por que cálculo não é difícil? Porque cálculo é uma disciplina bastante mecânica, é basicamente treino. Você treinando, você consegue. Por último, eu deixo a seguinte reflexão: seu maior inimigo é você mesmo e a dor ela é inevitável. Ou seja, você não estuda porque seu cérebro acredita que não estudando você não sentirá dor, porque estudar dói, crescer dói, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, isso dói muito. E seu cérebro sabe disso e ele te sabota, te coloca para baixo. No fim você acabará estudando tudo de última hora e isso vai doer muito, muito e muito mais. Isso é apenas seu cérebro te sabotando. Então, domine seu cérebro e passe em cálculo. Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe com os amigos e siga o Engenheiro Funcional no Instagram. É isso aí, muito obrigado.